Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube. Público no Maracanã. E Renato Gaúcho pode se tornar o técnico com o melhor início de trabalho da história do clube. O Renato Gaúcho já tem aquele jeitão seguro, confiante. Eu não falo de desfalques, você nunca vai me ver lamentando desfalques de jogadores. E hoje à noite pode ganhar mais um motivo para ser assim. Se o Flamengo vencer o Grêmio no Maracanã, ele vai se isolar como treinador com o melhor início de trabalho na história do clube. 113 técnicos já comandaram o Flamengo e só um começou tão bem quanto o Renato. Jair Pereira, em 1990, teve a mesma campanha nas 15 primeiras partidas. Uma derrota, um empate e 13 vitórias. Mas é importante lembrar, só 2 desses jogos do Jair foram em torneios oficiais. Os outros 13 foram amistosos. Já os do Renato foram no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil. Esse início do trabalho do Renato é excepcional em todos os sentidos. Conseguiu resgatar muitas coisas que o Flamengo fazia em 2019. Recuperou jogadores como Michael, como Vitinho, como Gustavo Henrique. Uma vitória sobre o Grêmio garante o recorde pessoal do Renato Gaúcho, já que em 1990 o Flamengo só empatou no 16º jogo do Jair Pereira. Mas o Flamengo hoje nem precisa 0 pela Libertadores. Faz tempo, o técnico ainda era o Jorge Jesus. Depois de 553 dias de espera, os rubro-negros vão poder torcer no Maraca de novo. Tô ansiosa, o coração batendo acelerado, a 1000 por hora o dia todo, só penso no jogo. E outra, a expectativa aumenta ainda mais, porque a gente vai ver de perto o time do Renato Gaúcho, né? Eu acho que o Renato também está ansioso por essa volta ao público. Ele quer ter esse contato com a galera, mesmo que agora em uma proporção menor. Uma liminar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva autorizou o Flamengo a vender ingressos para pouco mais de 24 mil pessoas. Ontem, o Grêmio entrou com mandado de garantia no tribunal para tentar barrar a presença da torcida. O pedido deve ser analisado hoje. Para entrar no estádio, os torcedores vão ter que apresentar ingresso, comprovante de vacinação contra a Covid e teste com resultado negativo, feito em até 48 horas antes do horário da partida. O time titular do Flamengo deve ter a volta de Gabigol. Rodrigo Caio e René também têm chances de jogar. Na lista de desfalques, Arrascaeta, Bruno Henrique, Felipe Luiz e Diego. Nada que abale a confiança do treinador. Tem espaço para todo mundo. O importante é quando o jogador é chamado, independente da posição, que ele possa entrar e dar conta do recado. Além do comprovante de vacina, do teste e tal, vocês observaram que o torcedor estava com uma pulseirinha gravando seu vídeo para participar da reportagem? Aquela pulseirinha também deve ser apresentada para evitar, né, que o torcedor presente no Maracanã repasse o seu teste para alguém. Bom, vamos para o Grêmio agora, para a gente já falar do jogo? Vamos lá, quem conta sobre o Grêmio para a gente é o Leonardo Miller. Muito bom dia aos amigos do Sport TV. O Grêmio chegou aqui na Praia do Leme, onde está concentrado, cheio de preocupações, sem muito tempo, né, para apreciar essa vista. O técnico Felipão tem problemas para escalar a equipe contra o Flamengo, além de precisar lidar com um placar negativo. Primeiro jogo na Arena, 4-0 para o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil. Felipão não vai contar com o Wanderson, que está expulso, o Victor Ferraz, o Jeromel e o Douglas Costa, que estão lesionados. O Juan teve uma mudança de contrato, não foi inscrito novamente na Copa do Brasil, não deu tempo. O Thiago Santos, o Alisson e o Ferreirinha foram poupados e o Jean-Pierre está com conjuntivite. Problemas para o técnico Felipão. Com as informações do Tricolor Gaúcho, Leonardo Miller para o Sport TV. É muito problema, e não bastasse o 4-0 aí para reverter. Ainda tem desfalque, tem baixas, tem jogadores poupados. E aí, Lofre? Jogador poupado não é problema. Isso não é problema. É decisão do próprio treinador. Tá, isso não é um problema. Problema para o torcedor, não, no caso. Isso aí é já saber qual é a situação e analisar que aqueles jogadores podem ser melhores utilizados no decorrer da outra competição, no resto da temporada. Assim, fica bem claro que o Grêmio não vê possibilidade de vencer o Flamengo por 4 ou 5 gols de diferença no Maracanã. E eu também não vejo nenhuma possibilidade. Vamos para o outro tema, que é mais importante? Vamos pular o negócio do campo e bola, né? Que hoje também não Mas eu posso fazer uma pergunta para vocês? Ou deixa eu mudar, Mari, perguntar para você, Piloto. Não seria interessante para o Grêmio cair de pé
né? Tipo, por hombridade, botar o time e tentar jogar, tentar encarar. Enfim, se não conseguir o resultado, beleza, mas colocar o time para jogar. Então, mas aí você olha lá para a tabela do Campeonato Brasileiro e entende que talvez não dê para esticar essa corda não, que o Grêmio nesse momento está em 18º, com 19 pontos. Eu não sei se vai mudar muito o resultado não, Ale. Acho que o Grêmio não vai perder de mais ou de menos por poupar alguns jogadores. Acho que os jogadores que vão estar lá vão lutar e vão acabar sendo derrotados pelo Flamengo mais uma vez, como os outros seriam, e assim, ia haver um desgaste desnecessário. Assim, normalmente eu sou crítico em relação a esse tipo de situação, mas eu até entendo, tá? Beleza, vamos para outra pauta. Então, lembrando que o mesmo tema, na verdade, tem dois caminhos aí, usando a ideia que nos sugeriram no material de São Paulo. A gente pode olhar para a Copa do Brasil hoje, que é um caso, e a gente pode olhar para o Brasileirão, que é outro caso, embora os dois falem sobre torcida, né, Lofre? Ah, sim. Você tem uma diferença entre... Bom, não tem uma diferença, mas ela é pequena. Na Copa do Brasil, o Grêmio não pôde ter público. E assim, segundo a CBF, num protocolo de retorno combinado com os clubes, se um time não pudesse mandar com o público, o outro não poderia, nessas competições, principalmente nessas competições de mata-mata, né? No Campeonato Brasileiro já muda um pouco a situação. Só que o Flamengo, utilizando de suas conexões políticas, que são muito bem feitas, a diretoria do Flamengo, eu não gosto de falar muito o Flamengo, eu acabo falando, mas eu não gosto. É a diretoria do Flamengo que age de alguma maneira que a gente pode criticar. Isso fora do trabalho do campo e bola, porque na montagem do time eles são excelentes, tá? Mas assim, as atitudes deles não são geralmente muito boas, não são compatíveis com o que a gente acredita que seja moral e eticamente correto. Mas enfim, posso estar errado também. Cada um tem a sua visão de mundo e assim, eu tô aqui falando sobre a minha. Enfim, todo mundo concordou que seria assim. O Flamengo discordou e entrou com uma ação no tribunal que permite a ele ter público passando por cima daquilo que os clubes tinham combinado. E aí os clubes não gostam muito. Só que o Grêmio e os outros clubes estão tentando mudar isso. Mas com suas conexões políticas muito bem feitas, o Flamengo tem a tranquilidade de que vai ter público, até porque chegou lá o pedido dos outros clubes, o tribunal olhou e falou assim, tá, eu vou analisar isso aqui, mas primeiro eu vou tomar um café. Aí tomou um café, aí assim, agora eu tenho um negócio para fazer, não vou poder analisar isso aqui. Aí deixou um pouquinho para trás, e assim vai levando até que as partidas aconteçam. Peraí, só para entender uma coisa. Na história da Copa do Brasil, que é o jogo de hoje, em que o que muita gente está chamando de regulamento, mas na verdade foi um protocolo para a volta. A decisão de partidas válidas pela mesma fase serem realizadas sob condições iguais, e aí a gente está falando inclusive de presença de torcida, ela foi um acordo de cavalheiros ou houve uma reunião, na verdade, como agora está acontecendo para o Brasileirão, foi um acordo de cavalheiros. Beleza. Então é um descumprimento de acordo de palavra, só isso. Mas veja só, a gente sabe exatamente qual foi a palavra do Flamengo em relação a esse acordo? Tá. E não que eu acho de cavalheiros foi feito só uma sem coisa. o Flamengo concordar. Só que ele deveria fazer parte do grupo. Tá. Beleza. Isso é que eu ia dizer, que eu não acho pouco descumprir uma palavra, não. Não é isso, mas é diferente descumprir um acordo de cavalheiros e descumprir uma decisão legal, correto? Sim. Claro, o acordo, ainda que você não participe e seja a maioria que tenha firmado aquele acordo, é a palavra e realmente, sim, você não ter palavra, legalmente não tem nenhum problema. É só moral e ético. O que é grave também, né? Beleza. Há possibilidade de não haver torcida hoje, Lofre. Você acredita nisso? Eu duvido. Tá. Duvido. Eu acho que o tribunal vai enrolar o máximo possível para analisar o pedido dos outros clubes e acho que não vai desmobilizar toda a ação do Flamengo. Vamos lá. Tem um outro ponto que eu acho que aí um ponto que o Flamengo tem razão. A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou 2 vezes o estádio para jogos da Conmebol. Está liberando agora para o Flamengo. Uma hora a gente vai ter que voltar, gente. Uma hora a gente vai ter que voltar e a gente tem que tomar o caminho do retorno. E, assim, precisamos começar a pensar em eventos testes. Talvez seja o melhor momento? Não acho que seja o melhor momento. Talvez tenha que ser feito de acordo com todos. Eu acho que certamente teria que ser feito
de acordo com todas as equipes, de um modo que todos pudessem fazer eventos testes. Mas o Flamengo está tentando, desde que a pandemia começou, ter público no estádio. Então, dentro da situação que nós vivemos hoje, o Flamengo continuar tentando ter seu público no estádio, claro que não me surpreende nada. Então, assim, é normal que o Flamengo faça todos os esforços nesse momento para ter seu torcedor, porque ele nunca se importou com a pandemia. Os dirigentes do Flamengo nunca se importaram. Então, neste momento que as coisas parecem estar melhorando, absolutamente normal que eles trabalhem ainda mais pelo retorno. Boa, vamos lá então. A gente mostra primeiro os campinhos ou a gente vai primeiro nos destaques? Ah, ótimo. Então vamos ao nosso portal para entender aí a história do pedido negado. E agora a gente fala de Campeonato Brasileiro. STJD nega pedido de 17 clubes da Série A, no caso envolvendo público nos jogos do Flamengo. Isso porque o Flamengo tem que eliminar para botar público, né, e tal, só que muitas cidades ainda não permitem essa realidade. Tá? E a gente já tem um desdobramento dessa decisão. E a gente também bota agora, também é do nosso portal. Sem mudança em decisão do STJD, clubes querem adiamento da rodada do Brasileiro. E aí, nesse caso, a gente fala em 19 clubes, certo? 19 clubes que podem se articular para não cumprirem essa rodada. Não jogarem essa rodada por causa desse comportamento, dessa postura do Flamengo. Lofre, qual é a sua aposta? Alê, também quero te ouvir. Eu acho que isso não vai funcionar não, ainda mais, mesmo sendo 19 contra 1, o Flamengo tem algo muito forte, que são suas conexões políticas que permitem que as decisões da justiça sejam tomadas a favor dele. A gente sabe que a justiça, e é uma análise, tudo é muito subjetivo, né? Cada pessoa pode ter uma interpretação da lei, o mundo é muito interpretativo, né? Então você ter pessoas que estão ali do seu lado, que comungam da sua ideia, te facilitam os acessos às boas decisões, as decisões que lhes são favoráveis, né? Que lhes sejam favoráveis. Então, assim, não que seja errado ou que seja certo, que a decisão seja correta ou incorreta, mas obviamente que ter boas conexões ajuda tudo na vida. Então, Ali, aí eu quero te ouvir também, porque para isso acontecer, principalmente esse último desdobramento, né, a gente precisa ver a união dos clubes, dos 19. Você já viu isso? Você acha que a gente vai ver a partir dessa rodada? Acho que para isso a gente vai ver. Eu acho que eles não vão abrir mão da luta, da contestação, porque é uma desvantagem esportiva, né? Ter torcida no estádio, eu acho que esportivamente é injusto com quem não vai poder ter, pela situação que vivem diferentes estados, diferentes cidades do país. Então, eu acho que os clubes vão se unir contra o Flamengo. Concordo plenamente com o Lofredo, as questões políticas, né? Tudo na vida é política, né? Não adianta discutir política, eu não gosto de discutir política. Política faz parte em todos os segmentos da sua vida, está sendo politicamente discutida. E aí as conexões políticas do Flamengo estão funcionando para o lado dele. Acho que os clubes juntos têm que ter uma postura de buscar conexões políticas também para derrubar. E quando voltar, vai voltar, todo mundo está querendo ver o seu time em campo, no estádio, tem que voltar aos poucos com eventos menores para fazer testes melhores, para saber se está funcionando os protocolos e aí chegar num ponto, né, de pandemia igual e recuperada em boa parte do país, para poder abrir plenamente para os torcedores irem para o estádio. Os clubes planejam emitir uma carta hoje, né, com esse pedido formal de adiamento da rodada, caso a exceção ao público seja dada apenas ao Flamengo, porque todo mundo quer público, mas todo mundo queria voltar junto. Então, a gente vai esperar a emissão dessa carta hoje dos 19 clubes. Vamos para os campinhos, porque pode não parecer, mas temos campo e bola também para falar desse jogo aí. Então vamos primeiro com o Flamengo, que é o mandante da partida, né? Jogo no Maracanã. Gabriel Batista no gol, Mateuzinho, Lofre e Jarril, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, René, Andrés Pereira, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Vitinho, Michael e Gabigol. Esse é o Flamengo no 4-2-3-1 do Renato Gaúcho. Beleza? Do outro lado, temos o Grêmio. Breno vem no gol. Rafinha, Paulo Miranda, Kahneman e Diogo Barbosa são os defensores. Fernando Henrique, Matias Villaçante, Léo Pereira, Campaz, Jonathan Robert e Borja na frente. Este é o Grêmio no 4-2-3-1 do Filipão. Sem perder tempo, porque já falamos um pouco de campo e bola desse jogo,
Vamos para Atlético Mineiro e Fluminense? Porque hoje às 7 horas, no Mineirão, tem outro jogo das quartas de final. Quero pedir aqui a contribuição de todos para que se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube.